Bom dia a todos. É muito agradável receber todos vocês. Serão muito bem recebidos aqui no Arquivo do Estado de São Paulo. Cabe a nós hoje falarmos um pouquinho a respeito de tudo isso que o Milar falou e a Patrícia. Nós vamos aproveitar o que eles falaram para fazer a junção das informações para eu poder entrar no que nós vamos falar hoje sobre conservação de acervos analógicos. Eles falaram nos digitais. Nós vamos falar muito mais nos analógicos, que fazem parte da grande massa de acervo do Arquivo do Estado. Então, a preservação ativa e passiva. Preservação ativa e passiva, ela vai nos remeter a toda a informação que o Milar e a Patrícia falaram. Se nós resumirmos de uma forma meio grotesca todos os assuntos que foram citados, nós estamos falando em química. Não existe absolutamente nada nesse planeta, ou fora dele talvez, que não seja formado por elementos químicos. Portanto, eu tenho substâncias químicas, que elas são reativas. Elas podem ser estáveis numa situação e instáveis em outra situação. Então, a ciência da conservação, hoje em dia nós temos. A conservação começou um estudo muito tardio, a partir da década de 60. Então, a partir de 60, por várias razões, começou-se a estudar os acervos históricos. Por que é que eles se degradam? A partir daí, nós temos hoje conhecimento de tudo que eles falaram. Por que a umidade é nociva? Por que a temperatura é? E hoje, depois desses poucos anos, nós temos um cabedal de informação, de conhecimento científico muito grande. Os conservadores e restauradores hoje, eles têm uma fonte de informação segura e científica muito grande para poder tomar decisões. A Patrícia e o Milar falaram muito em temperatura, em umidade, em ataque de bicho. Por que nós sabemos que esses fatores são nocivos para os nossos acervos, seja ele qual for? Uns mais sensíveis, outros menos. Graças a Deus o nosso é analógico, porque o deles é bem pior. Porque ele está desconhecido em grande parte. O nosso está 100% conhecido. Hoje nós temos uma equipe multidisciplinar que dá suporte para todas essas decisões que nós tomamos. Se fala em temperatura e umidade, por quê? Por que ela influi? Isso é uma introdução para o que nós temos de tema hoje, que é a nossa edificação do Arquivo do Estado para a guarda de acervo. Então, com os conhecimentos que nós temos hoje, multidisciplinares, eu não entendo tudo sobre luz, nem tudo sobre micro-organismo, nem tudo sobre roedores que seja, mas eu sei que eu tenho hoje sacrificados já e determinados 10 fatores de risco, seja lá o acervo que for, de museu, de biblioteca ou de arquivo. Esses 10 fatores de degradação são esses fatores de risco que nós chamamos em índices diferentes. O Milar e a Patrícia falaram em temperatura baixa. Eles precisam de uma temperatura inferior ao que o papel talvez precise. Por que eu tenho que saber isso tudo? Porque dependendo da natureza do meu acervo, eu vou dar condições especiais de guarda para que eles sofram uma degradação ou lenta ou que não sofram degradação. Temperatura para ele pode ser de 15 graus, para mim é outra, porque o meu material é diferente. Mas os fatores são sempre os mesmos. Os sagrados 10 fatores de degradação. Aqui no Arquivo do Estado, a gente está com uma equipe de gerenciamento de riscos, que
riscos são esses? São esses 10 fatores de risco, que estão aonde? Na área de guarda, ou circundando a coleção. Então, esse prédio aqui, ele pensou muito em ser construído dentro de alguns padrões onde o acervo seria guardado. Onde tem gente, é outra situação. Onde tem acervo, eu tenho que dar o máximo de condição para que ele não morra numa velocidade maior do que poderia ser. Então, o que nós temos aqui? Essa é a edificação do prédio do Arquivo Público do Estado. Essa é a fachada dele. Então, por que é importante mostrar? Você não vê nada, você só vê um prédio. Não tem nenhum detalhe. Esse prédio foi feito para isso, para guardar acervo. Então, ele tem uma área onde tem pessoas trabalhando, que é toda a infraestrutura do arquivo, e tem uma área onde eu guardo o material. Por que foi importante essa construção? O governo do Estado de São Paulo resolveu fazer um novo prédio do arquivo, onde, além de pessoas, não era para ter gente, mas o espaço era pequeno. Então, nesse espaço, nesse território, nesse chão que nós já éramos do Arquivo do Estado, aqui nesse pedaço, foi planejado um prédio onde teria que ter gente e acervo. São dois personagens que querem condições diferentes. Um não gosta da condição do outro. São necessidades distintas. E hoje eu sei isso porque a ciência da conservação está dando isso para a gente. Não porque a gente é muito sabido, mas está dando a literatura. Não é? Todos têm acesso a isso. Para construir isto, foi uma grande iniciativa do Estado de, além de colocar engenheiros, a CPOS, se eu não me engano, que é o que faz os planejamentos, a direção resolveu colocar na mesa conservadores. Conservador de quê? De papel, que é a massa pesada aqui do arquivo. Tem outros materiais, mas o grosso é a documentação do Estado. Então, essa documentação é uma grande massa de papel. Nessa situação, o que foi pensado? Sentou na mesa alguém especialista em engenharia de iluminação, porque eu sei que a luz é nociva. Entrou arquitetura, nós sabíamos que não podia ter luz solar, não podia ter outro tipo de luz incidindo. Portanto, vocês vão ver pela... Deixa eu ver se eu consigo voltar isso aqui. Não. Pela estrutura externa, vocês estão vendo que também não tem janela. Então, todo o projeto foi discutido numa mesa multidisciplinar, até sair o projeto final. Então, o que nós estamos vendo aqui? Só a edificação, vamos ver só a estrutura externa desse prédio, para justificar a construção desse edifício, que custou aproximadamente 100 milhões de reais para o Estado. Então, esses 80 e lá vai alguma coisa, depois talvez tenha tido alguma coisa, vamos arredondar para 100 milhões. Esses 100 milhões foram destinados a guardar documentos permanentes. Esses documentos recolhidos pelo governo do Estado, pelo Arquivo do Estado, de algum setor do governo, ele não pode mais sair daqui. Eles são permanentes. E o Arquivo do Estado é responsável civil, criminal e administrativamente pela preservação deles. Porque a função é dar acesso também. Então, nós temos dois grandes importantes setores aqui. O de gestão é extremamente importante, porque é ele que dita o que tem que ser guardado, de que forma tem que ser guardado. É a parte legal, que a Secretaria do
administrativo. É isso do governo? Os documentos que entram, não é de todos os setores, né? Todos. Vem para cá dentro do que o SAESP determina, a temporalidade dos documentos. Uma vez que entrou, o SAESP fez a parte dele e nós assumimos a segunda parte, que é a preservação. Então, nesse caso, o prédio é chapado, não tem janela, não tem nenhum detalhe, pensando na preservação. Então, a estrutura, a edificação, é estrutura em concreto revestido com uma camada isolante térmico para impedir insolação. Por que isso? Porque eu sei que o calor não é bom. E eu sei que custa dinheiro para manter essa temperatura mais baixa. Então, não vamos deixar entrar nem luz, que eu sei que é nocivo, e nem calor. Então, existe uma camada de uns 20 centímetros, mais ou menos, de um isolante térmico para impedir a insolação. Não existem janelas, porque eu não quero o ar externo entrando e eu não quero a luz externa entrando. Eu não quero a entrada de insetos pela janela. Então, a janela já é um bloqueio para vários fatores desses 10 agentes de degradação que nós conhecemos. Não passa a rede hidráulica pelas paredes nem pelo piso. Todo mundo sabe que aonde passa a hidráulica, existe umidade na parede que ela migra, ela vem para fora. Além de trazer a umidade para dentro, ainda eu tenho o problema de ataque microbiológico pela água. A estrutura, esse prédio foi feito para receber grande quantidade de massa documental. Então, a estrutura, ela aguenta 2,5 toneladas por metro quadrado de peso. Então, isso é porque nós vamos ter piso duplo. E o peso no metro quadrado vai vir desde lá de cima, dos 6 metros de altura até o chão. E os andares são isolados só com a reserva técnica. Significa, apesar de ser misto, ter gente mais acervo, as áreas de acervo são andares únicos para acervo. Não tem nada além da reserva técnica. Não tem sanitários, não tem passagem de pessoas. São andares exclusivos para a reserva técnica. O que nós temos dentro dessa reserva? São os 4º, 5º, 6º, 7º e 8º andares que têm essas características. Então, eu tenho o bloqueio do ar externo. Se vocês olharem em cada item, vocês vão ver que aqui estão registrados 10 fatores de degradação que nós estamos tentando evitar. O bloqueio da radiação de luz, tudo que o Milar e a Patrícia falaram, temperatura, umidade, são fatores de reação química. Quanto mais temperatura, mais veloz é a minha reação química. Quanto mais umidade, mais reação química eu tenho. Então, são fatores que aceleram o envelhecimento do meu documento. Seja ele qual for, nós estamos falando em papel. Então, esse ambiente está preparado para papel. Para fotografia, ele vai ter um outro ambiente adequado, porque a fotografia exige outras coisas. O suporte é papel, mas as emulsões variam muito quimicamente, elas são fotoquímicas, elas têm vários processos de obtenção muito mais sensíveis a todos os fatores de degradação que o próprio papel. O bloqueio de pragas, porque nós sabemos que um dos fatores é praga, que a gente tenta evitar, fungos, brocas, cupins, bichos, ou melhor, insetos que comem celulose, metabolizam celulose. A nossa base de acervo é a base de celulose quase que integralmente. Esse bloqueio de fonte de umidade, segurança contra roubo e vandalismo, vocês vão ver a estrutura da reserva técnica, o controle de temperatura e umidade, sempre a temperatura e a umidade estão presentes. Eles são os agentes de aceleração de reação química.
espaço de armazenagem adequado e bloqueio de sujidade. Quer dizer, não vem o ar externo. Esse é um exemplo de um andar, de um dos andares de reserva. Na segunda foto aqui, vocês veem os dois pisos. Então, a frente é a entrada da área, eu estou de dentro para fora. Então, vem a área, eu tenho o piso baixo e tenho o mezanino. Cada andar tem mais ou menos 25 mil metros lineares de estantes. No total, nós temos quase 80 mil metros lineares de estantes. Para chegar nessa entrada, a parte de segurança, nós temos uma antecâmara. Essa antecâmara é que dá acesso à entrada, que é através de registro digital. Então, a pessoa pode entrar até lá, e lá, para dentro do acervo, eu vou ter que ter autorização. Essa autorização é feita através de registro digital. Antes, como segurança também contra roubo, que é um dos fatores de degradação e de perda de acervo, existem câmeras atrás para saber todo o movimento que acontece nesse acesso das reservas técnicas. Uma vez dentro, né, esses são os registros que nós temos de digital. Não existe iluminação constante. Na época, o mais indicado pelos engenheiros de iluminação que estavam dentro dessa equipe, o mais adequado seria a lâmpada LED, mas pela quantidade de lâmpadas na época não havia verba para isso. Foram feitas lâmpadas incandescentes com sensor de passagem. A incandescente, ela tem calor, mas ela não tem ultravioleta. A fluorescente é alta emissora de ultravioleta. Não tem calor, mas tem ultravioleta. Então, a opção foi colocar as incandescentes, que vão ficar apagadas, quer dizer, o calor não vai afetar nesse espaço todo, e é sempre por sensor de passagem. Hoje em dia, se está pensando nas lâmpadas LED para serem substituídas. São custos, então é um plano, pelo menos. A refrigeração desses 10 andares, ela tinha que ser diferente onde tem o humano e onde tem o acervo. O acervo tem que ser constante. A temperatura e a umidade não podem oscilar. Senão eu perco o meu controle. Ou muito alto ou muito baixo, eu não consigo estabilizar um tamanho de espaço desse. Então, a observação que nós tivemos durante o plano de projeto foi que fosse escolhido o sistema de chiller. Essa máquina está no telhado. São duas máquinas, se vocês verem, elas estão iguais. Um bloco aqui e um bloco lá. Essas máquinas, elas gelam a água até 5 graus durante a noite, que é onde eu tenho custo menor de eletricidade. Durante o dia, ela circula por duas máquinas que existem em cada andar. São casas de máquina onde essa água gelada passa por dentro dessas câmeras e ela assopra ar gelado para dentro dos acervos. Então, não existe o risco de infiltração de água para dentro do acervo, para manter sempre a umidade constante. Então, é um sistema que exige bastante água. Lá é a casa de máquinas, à esquerda de vocês, onde essa água gelada, ela é
é circulada e depois ela é assoprada. Aqui já é uma reserva técnica, as estantes estão à esquerda de vocês e na parte de cima é onde assopra o ar gelado para dentro do espaço. Existe um monitoramento de temperatura e umidade, que tem uma central, tem o leitor aí dentro e tem uma central dentro de um computador, onde a gente monitora se existe algum desnivelamento, alguma oscilação de temperatura e umidade. A temperatura e umidade são muito controladas porque elas são agentes aceleradores de reação química. Eu não tenho documentos lá esterilizados, eles não são estéreis, eles têm material orgânico em cima, que vai reagir com o meu suporte se eu der condições de umidade e de temperatura. A umidade provoca a reação química e a temperatura acelera. Então, por isso que a gente mantém 18 graus, existe uma equipe de manutenção que fica de domingo a domingo, de segunda a segunda, monitorando para que não haja nenhum problema com o ar-condicionado, principalmente em questão ao acervo. Se vocês passarem pela parte externa, vocês vão ver esse duto enorme, esse reservatório de água. Aí dentro tem 1.600.000 litros de água. É ele que faz, não se perde essa água, ela circula, ela alimenta tanto o ar-condicionado e, se precisar, Deus queira que não, alguma coisa para os hidrantes de bombeiro. Esse é o telhado, que é onde ficam essas máquinas, que é muito grande, e nós recolhemos daí a água de chuva. Essa água vai para dentro de 2 caixas d'água que estão na garagem, cada uma com 20.000 litros, cada uma, né, com 20.000 litros de água, que servem para a água de reuso. As lavagem que a gente tem de banheiro, do que seja, é feito com essa água aqui. Então, tudo isso, além do sistema de combate a incêndio, significa tudo isso que nós estamos mostrando aqui foi planejado para um personagem que está em 5 andares, que é o acervo tombado permanente do Arquivo do Estado. Então, o prédio foi pensado nele. As partes de humanos, elas têm outro comportamento que esse sistema de refrigeração, de temperatura, de umidade, seja lá, no último andar tem janela, seja lá o que for, mas para o conforto humano, não mais pensando no acervo. Conclusões sobre o projeto versus execução. Então, quem planeja fazer um prédio, uma edificação para guardar acervos, vocês viram que o nosso é papel. Mas se eu tiver um museu, o comportamento é outro, as exigências serão outras. Quem tem acervos em plumária tem uma grande encrenca pela frente, porque é um material que é tombado, reservado, mas que ele tem um comportamento, ele é sensível a tudo que tem em volta, pragas, temperatura, umidade. Então, conforme a natureza do meu acervo, é a forma que eu vou adequar as 4 paredes onde eu vou guardar esse acervo. Eu vou adequar o ambiente de guarda. E eu sei contra o que eu tenho que guardar hoje em dia. Nós viemos penando durante anos até descobrir tudo aquilo que faz mal para as coleções. Então, hoje nós sabemos tudo. Então, a edificação de um espaço físico para guardar qualquer tipo de natureza de acervo, ele tem que ter na sua equipe um conservador especialista naquela área. Eu não entendo na necessidade de plumária, mas eu entendo de papel. Que no meio de todos os acervos, esse é o menos problemático. Quem vai guardar acervo digital vai ter que pensar em outro espaço completamente diferente.
Então, quanto mais sofisticado é o comportamento da natureza do meu acervo, maior preocupação eu tenho que ter no espaço de guarda, para não ter tanta muleta. Põe desumidificador, tira desumidificador, tem vazamento, eu tenho que bloquear esse espaço. Então, é isso que o Arquivo do Estado, eu acho que é de um valor muito grande, ter feito um espaço físico apropriado. Mesmo assim, a gente tem os seus problemas, porque a execução tem que ser monitorada. O projeto sai bonitinho no papel. A execução nós temos que ficar supervisionando para ver se não há desvios de orientação. Então é isso. Obrigada.